dia! Para você que mais uma vez já está aí preparado, esperando a palavra do Senhor, para você que dormiu, já acordou e está certo de que o teu Redentor vive e Ele trabalha pela sua vida. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Hoje será a nossa última ministração aqui em Goiânia e eu vou estar hoje às 19h30 na Igreja de Cristo Urias Magalhães, na Avenida Cariri, lote 1 e 2, Jardim Diamantina, orando pela sua vida. De sábado e domingo nós estaremos em séries. Você é nosso convidado especial. Romanos capítulo 8. Eu estava lendo a palavra e eu achei uma palavra extraordinária, eu quero dividir com você. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne já não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha que palavra tremenda. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele dá aqui um ensinamento sobre o que é viver na carne e o que é viver no Espírito. Quando eu vivo na carne, o desejo que eu tenho é totalmente de fazer somente aquilo que a carne se agrada. E os frutos da carne são cobiça, luxúria, roubo, comelanças, mentiras, adultério, fornicação, e aí vai. Nós conhecemos o fruto da carne. Os frutos da carne são aqueles que são decorrentes do pecado. E o salário do pecado é a morte. Cada vez que nós nos colocamos a praticar somente os atos que fortalecem a nossa carne, que alimentam a nossa carne, estamos afastando o Espírito Santo de Deus. Eu sei que às vezes você se pergunta: bispa, o que é que eu posso fazer para me livrar do pecado? Como é que eu posso ser uma nova criatura? Escuta, Paulo diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem vive agradando somente o seu próprio corpo, a sua matéria, não pode agradar ao Senhor. Para que você venha agradar a Deus, é necessário que você morra para esse mundo e nasça de novo na presença de Cristo. E como eu posso fazer isso? Me despindo do velho homem. Se eu bebia, não vou beber mais. Se eu usava droga, não vou usar mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. E assim, tudo que eu fazia de errado, que eu sei que atrapalhava minha comunhão com Deus, já não vou mais fazer. Não é uma coisa fácil. Não é simplesmente tirar uma roupa suja e vestir uma roupa limpa. Aliás, o simbolismo do nascimento da nova criatura é exatamente isso. Eu tiro a minha roupa velha e coloco uma limpa, mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É preciso se buscar intimidade com Deus, purificação no Espírito Santo. É preciso começar a crucificar o seu eu. Você vai começar a sentir vontade de fazer algumas coisas que você sabe que vai agradar somente a tua carne e vai afastar Deus de você.
E quando você sentir vontade de fazer essas coisas, você vai dizer não. Lembre-se, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Quando você começar a sentir vontade de beber, mas você não colocar o copo na tua boca, faça o seguinte, não coloca, vai orar, vai ler a Bíblia, vai para o cinema, vai ver um filme, vai fazer alguma coisa e automaticamente invoca o nome do Senhor sobre a sua vida. Existem várias maneiras de você se livrar do mal. E você só consegue resisti-lo quando você está na presença de Deus. Depois, Paulo diz que eu preciso agradar a Deus porque eu já não vivo mais embaixo da lei. Quando eu estava embaixo da lei, eu levava lá para o sacerdote um cordeirinho. Ele era crucificado, tadinho, não tinha culpa nenhuma. O sangue dele era derramado e os meus pecados eram perdoados. Mas isso era injusto, até que Deus, ele enviou o seu próprio cordeiro, que foi Jesus Cristo. E quando Jesus enviou o seu cordeiro, que foi Jesus Cristo, ele cumpriu algo em nós que a lei não era capaz de cumprir porque estava enfraquecida pela carne. Deus fez enviando o seu próprio filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpriu derramando o seu sangue. O véu se rasgou, e nós recebemos livre acesso ao Pai. Você precisa dizer não às coisas que te afastam de Deus. Você precisa dizer não à pornografia. Você precisa dizer não à pedofilia. Você precisa dizer não à mulher se deitar com mulher. Isso é antibíblico. Olha, eu não tenho nada contra os homossexuais. Pelo contrário, eu amo todos eles. A Bíblia diz que Deus ama o pecador. O que ele abomina é o pecado. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não diz que Deus criou duas mulheres. Deus criou uma mulher e um homem. Como a Bíblia também não diz que Deus criou dois homens. Isso é impureza, isso é pecado. Isso é ser sodomita. Você consegue vencer isso. Eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para você. As obras da carne não vão prevalecer contra a tua vida, é óbvio. Escuta o que eu vou te dizer. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você exatamente como você está agora. Mas Deus quer que você largue as obras da carne e entre nas obras do Espírito. As obras do Espírito, elas são tão fortes que quanto mais eu as exercito, quanto mais eu as tenho, mais eu quero viver. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero sentir o cheiro dele. Mais eu quero estar perto dele. O Senhor tem libertação para a sua vida. A gente vê casos de muitas famílias que têm sido destruídas porque o diabo tem lançado setas no coração das mulheres, que tem deixado seus maridos por outras mulheres. Isso é um absurdo. Família não se constitui com pessoas do mesmo sexo. Famílias são constituídas por homem, mulher e seus filhos. Você já viu duas mulheres gerarem uma criança? Não estou pregando aqui contra o homossexualismo, me entenda. Estou dizendo para você o que a Bíblia ensina. Deus criou Adão e Eva, fez o primeiro casamento, constituiu a primeira família e os abençoou. E disse, cresçam e multipliquem. Então, queridos, tudo que vem da carne nos afasta de Deus. Mas o Espírito Santo é capaz de nos libertar de toda impureza. Sodoma e Gomorra, quando foi destruída, as pessoas lá estavam devassas, elas invertiam tudo, trocavam as coisas. E quando os anjos de Deus foram até a casa de Ló, porque Deus havia visitado Abraão e fez uma promessa para Abraão, que iria guardar o seu sobrinho, os homens de Sodoma e Gomorra quiseram ter os anjos de Deus para manter relações sexuais com eles. Isso é um absurdo. Não sejamos sodomitas. Não sejamos como o povo de Sodoma e Gomorra, mas sejamos pessoas que andam no Espírito, resistindo à nossa carne, resistindo ao diabo pela fé. Ele vai fugir de nós e nós seremos cheios da presença do Espírito Santo, quando nós abrirmos mão de todo o mal que há dentro de nós. Porque Paulo disse, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No finalzinho onde eu li, ele diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Deus quer, nessa manhã de sexta-feira, matar o teu corpo, matar o teu eu, matar a tua carne, crucificar as tuas vontades e fortalecer o teu espírito na presença de Deus. Nós começamos a viver uma vida na presença de Deus não é quando nós morremos ou quando nós formos arrebatados, é agora. Enquanto nós ainda estamos nesse mundo, fazendo o que agrada ao Senhor e andando na presença dEle. Reflita, Deus tem o melhor para você. Obedeça a sua palavra. Leia a Bíblia. Não escute somente o que as pessoas pregam. Leia a Bíblia. Você tem um manual de instruções para fazer você feliz, aproximar você de Deus e levar você para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.